Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, O Ser da Questão. Dando continuidade então à temática abordada no último vídeo, que nós conversamos um pouco, mas como se fosse uma introdução à questão pedofilia, o que é uma doença, o que é um crime, né? Começamos a diferenciar então um pouquinho do que é um doente de um transtorno transtorno pedofílico, inclusive descrito no DSM-5. O DSM-5 é um local, um livro, que tem ali todas as doenças, tem ali todos os transtornos voltados à área da psiquiatria. E nós, psicólogos, nos utilizamos muito dele também. É muito rico, muito interessante. E ali é descrito um pouco mais essa questão de que a pedofilia, enquanto pedofilia, ela não é crime. Recuperando um pouquinho então do vídeo passado, que a pedofilia, na verdade, o que nós chamamos comumente de pedofilia, é a agressão sexual, dentre suas formas, a crianças e adolescentes. Tá certo? Então, o doente passa a ser criminoso quando ele deixa de ser única e exclusivamente um pedófilo e passa a ser, então, um molestador de crianças. Tá certo? Vamos lá então. Uma das questões, um dos pontos que eu comecei a falar no último vídeo foi sobre dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva ela tem algumas definições que eu não vou aprofundar agora, que é uma questão muito técnica, mas basicamente a dissonância cognitiva é quando você tem um pensamento e aquele pensamento não é agradável, então por vias internas ou externas, a própria pessoa, externas, influenciada por fatores de outras pessoas, do ambiente, fatores emocionais e ambientais. A pessoa então acaba duvidando, ela acaba mudando o seu pensamento. Quando a gente fala em cognição, nós estamos falando basicamente em pensamentos, tá certo? Pensamento diversos. Vamos pensar assim, basicamente falando. Como falei, a minha proposta não é desenvolver vídeos técnicos, não. É trazer a técnica para que todos consigam entender. Tecniquez é ótimo no ambiente acadêmico, entre profissionais da mesma área. Fora disso, é um outro idioma e não é a minha intenção aqui estar falando um outro idioma que ninguém entenda, ou apenas pessoas ligadas à saúde mental, à psicologia, entendam o que eu estou dizendo. Retomando, dissonância cognitiva, então, é uma tentativa de mudança de pensamento. Ok. Essa é uma das estratégias muito utilizadas e de maneira covarde até, pelos molestadores sexuais, os abusadores sexuais, ou como eu chamo, dos predadores sexuais. Então o que acontece? A vítima ela é descaracterizada, ela é desacreditada. Durante o processo da dissonância cognitiva, o agressor começa a jogar de maneira sutil no ar, para quem quiser pegar que pegue, informações sobre a vítima de que ela tem problemas emocionais, de que ela está tentando de alguma forma atingi-lo com alguma informação referente à questão da violência sexual, a questão dele ter sido o molestador dessa pessoa, dessa criança, focando mais em criança. E quando essa criança, esse adolescente, ele põe para fora o que está acontecendo, ele de fato externaliza aquilo que ele sente, o que de fato aconteceu, esse colocar para fora acaba sendo questionado, acaba tendo uma questão de dúvida, a credibilidade dessas informações passam então a ser muito grande. Eu coloquei um pouquinho, fiz uma breve introdução. Mas ela tem problema de cabeça, ela é muito mentirosa, sabe como que ela é, né? Ela mente muito, ela viaja muito, ela sofre, enfim. Não discordo. A pessoa realmente pode ter alguma dessas questões. Pode inclusive ser uma dessas questões, desses pontos dela, de ser mentirosa, de se perder, de ter alguma questão cognitiva, alguma questão de pensamento, alguma questão mental, que tudo bem.
Mas aí eu me questiono sempre. Será que não foi por essa condição da pessoa de vulnerabilidade que fez com que o predador fizesse o bote, a transformasse então em uma vítima? Na natureza, nós sabemos muito bem que os membros dos grupos mais fracos são deixados para trás e que os predadores, quando o grupo muito coeso, muito fechado, vai esperar justamente que fique um para trás, que um se desgarre, por algum motivo. Questão da idade, que não conseguiu acompanhar o restante do grupo, ou pouca idade, que não consegue, por uma questão de doenças, tá certo? Então esse animal na natureza, ele fica para trás e os predadores o atacam. Olha, você está comparando uma criança, um adolescente ao animal da natureza? Nós somos animais. Eu falei no primeiro vídeo, nós temos uma zona, uma área cerebral mais primitiva, que é a questão que trabalha muito o ponto de sobrevivência. A diferença nossa dos demais é que nós desenvolvemos uma outra parte do cérebro. Nosso cérebro, então, ele é mais desenvolvido, que existe uma questão, uma área da racionalidade, do pensamento crítico, de inteligência, não sei, mas enfim, nos difere justamente isso. Pensando na questão mais filosófica da coisa, basicamente o que nos difere dos demais animais é a condição de perceber, de identificar que nós um dia morreremos. Faz parte dessa parte, faz parte dessa parte, foi horrível, mas essa percepção da realidade é justamente em função desse desenvolvimento cerebral que nós tivemos em função dos demais animais. Mas não é esse o assunto. Vamos voltar então, senão me empolgo, me perco e vai ficar sem sentido o vídeo. Retomando então, será que essa condição de vulnerabilidade justamente não foi o estado, não foi o gatilho que fez com que esse predador atacasse a sua presa? Quem sabe, né? Então vamos lá. Continuando. Então essa criança, esse adolescente, quando for expor o que acontece, esse predador ou esses predadores, predadoras, podem então de alguma maneira descaracterizar, desqualificar a credibilidade dessa pessoa, desse adolescente, dessa criança, tornando então essa vítima transformando então o agressor em vítima. Está sendo vítima de uma campanha de difamação. Isto é injúria contra a pessoa. Imagina uma pessoa tão boa como essa, uma pessoa que faz tanta coisa pelos outros, agora isso. É um membro familiar, um membro da sociedade exemplar. Aí é que está a questão de desqualificar e desacreditar as vítimas. Tá certo? Então, um ponto sempre colocar em dúvida. Será que o que essa criança adolescente está passando não é verdade? Vamos investigar, vamos pesquisar. Nunca duvide. Na pior das hipóteses, nós vamos identificar que essa criança, que esse adolescente, que essa vítima, vamos colocar assim, que essa vítima está mentindo. Tudo bem. Mas e se ela não tiver e nós não tivermos acreditado nessa criança, nessa vítima? Como é que vai ficar depois? Poxa, devia ter acreditado nela, na vítima. Olha só o que eu fiz. Eu fui cúmplice de um crime. Isso foi ingenuidade da minha parte. Não, não foi. Te orientaram. Você foi avisado de que estava acontecendo uma situação muito delicada envolvendo uma criança, um adolescente, né? Então fica muito complicado. E o pior de tudo isso não é somente as outras pessoas, esse ambiente que a vítima está inserido, duvide dela. Muitas vezes a própria vítima se questiona se realmente ela não foi culpada por ter sido vítima. Muitas vezes acontece, não, mas de bobeira, né? Também, quem mandou eu não obedecer ele? Quem mandou eu usar roupas
tão curtas. Existe uma ideia que reina, uma ideia que é muito comum no nosso país, que foi dado um nome. Eu não gosto muito da questão de nomes, de rótulos, mas eu vou colocar só para ficar mais claro o que eu estou pensando. Existe hoje no Brasil a cultura do estupro. Vivemos uma sociedade extremamente machista, em que nessa sociedade a atitude do homem, de um macho, a tentativa sempre é justificá-la. E em muitas situações a vítima passa a ser a grande vilã da história. Não é. Uma vez eu escutei, mas Alex, ela foi estuprada? Tá. Pô, mas ela é prostituta. E daí? E daí que ela é prostituta? Qual o problema? Certo? Ela foi vítima de uma violência. Não importa, não interessa. É um crime. Ah, Alex, mas também a menina tomava banho na minha frente, já estava se insinuando para mim. Não, não estava. Não estava se insinuando para você. Né? Na tua cabeça, ela estava, mas não estava. E outra, geralmente o agressor sexual, o predador sexual, ele tem uma posição superior à vítima, seja ela física, seja ela emocional, seja ela econômica, enfim, uma situação, uma posição superior à sua vítima. Muitas vezes, fiz nada, imagina, isso não é nada disso, entendeu errado. Não entendeu errado. Quem entende é a vítima. Quem passou por aquilo foi a vítima. O que ela entendeu ou não, é ela que o peso está nela, no que ela sentiu. No que o agressor, no que o predador sente, não pode servir como justificativa para a atitude. Não pode. Tá? Então, voltando à questão, me perco um pouquinho, mas retomando então a questão da dissonância. São levantados questionamentos, dúvidas sobre a questão da personalidade, a questão do histórico de vida, a questão da postura da pessoa frente a determinadas situações. Isso é colocado em dúvida sobre a integridade, não da pessoa, mas a integridade do sentimento, que a pessoa sente, das suas dores, da violência que ela sentiu, pela qual ela passou. Isso é levantado dúvidas. Isso são colocados como questionamentos. Tá certo? Predador sempre é bonzinho. Claro, não sei que ser. Vamos falar mais diferente nos próximos vídeos. As diferenças os diferentes tipos de molestadores. Tem um molestador lá que ele chega diferentes tipos de predadores. Tem um predador que é todo, o clássico, chega, pega a vítima na violência mesmo, bate, estupra e algumas vezes matam a vítima para não serem conhecidos, para fazer parte de uma fantasia dele, enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele cometeu aquele crime. Existem aqueles predadores que são os bonachões, tudo de bom, tudo legal, eu sou de confiança, conheço ela há tanto tempo, imagina, não, né? Aqueles que conquistam suas vítimas, suas presas, por meio de agrados, de mimos, conquistam literalmente suas presas em função disso, tá? E as pessoas acabam não acreditando no agressor, no predador. Acabam acreditando no predador e não acreditando na vítima. Isso é outra violência contra a vítima, contra a criança, contra o adolescente. A agressão que sofreu no âmbito sexual da coisa. A violência psicológica que é feita sobre ela, fazer com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, duvide de si mesmo, tendo a sua autoestima reduzida por força dessas
descrença, sobre dessa desqualificação da vítima por meio da dissonância cognitiva. Os predadores não têm esse termo, tá? Então eles apenas praticam algo que posteriormente foi dado o nome de dissonância cognitiva. Outra forma de violência é a violência, vamos colocar a violência moral, tudo está dentro da violência psicológica, mas dividindo um pouquinho. A violência moral, que é expor a pessoa, que é falar mal da pessoa, é fazer com que o ambiente que essa pessoa esteja inserido se volte contra ela, que a sua imagem, que a sua idoneidade não seria o termo, mas que a sua imagem fique prejudicada, seja, enfim, me fugiu o termo agora, mas deu para entender, tá? Que ninguém mais acredita naquela pessoa. Que era uma pessoa bacana, legalzinha, passou a ser um monstro, porque, olha o que está fazendo com essa pobre pessoa, membro exemplar da sociedade, da comunidade, da família. Tudo isso. Para muitos predadores, essa questão toda é um jogo que ele não permite perder. Então vai lançar mão de todas as estratégias, de todos os recursos, para que ele saia assim então como vencedor. O fim justifica os meios? Mais ou menos por aí. Então vamos tomar cuidado. As estratégias mais baixas, as estratégias mais covardes, as estratégias mais obscuras serão utilizadas para que ele não perca esse jogo, não perca essa disputa. E na verdade a única vítima, novamente, é a vítima. Perdedor é a vítima. Tá certo? Quebra-se então, muitas vezes, essa rede de apoio que a vítima tem, pela descrença que as pessoas que estavam acreditando de certa forma que poderiam vir a acreditar, que poderiam vir a dar um suporte, dar um respaldo para essa pessoa, respaldo, uma base emocional, uma base de acolhimento, essa rede então é destruída. A vítima então se vê sozinha contra o seu próprio agressor, muitas vezes. Sempre. Contra o seu próprio agressor, sempre. Contra o seu próprio predador, sempre. Se vê sozinha, se vê desamparada, se vê não acolhida. Isso a própria família, tá? Muitas vezes, inclusive, ocorre na própria família, visto que a maioria das violências sexuais contra a criança e adolescente ocorrem por trás dos muros. O que eu digo por trás dos muros? No ambiente familiar. Em um ambiente que, a princípio, a criança e adolescente estaria protegido. Em um ambiente onde é responsabilidade dos pais, dos irmãos, dos responsáveis por essa criança protegê-lo. E acontece isso. Então, acaba passando para essa criança, desenvolvendo nessa criança, nesse adolescente, a síndrome do segredo. Basicamente não vou falar nada para ninguém. Não vão acreditar em mim. Não vou falar nada para ninguém. Ainda vão me julgar. Não vou falar nada para ninguém. É melhor assim. Deixa para lá. Não foi tão grave, afinal de contas. Infelizmente, sim. Isso acontece. O vídeo está ficando um pouco longo. Não quero estender muito nessa questão. Próximos vídeos vou retomar um pouquinho, principalmente quando falarmos da questão jurídica da situação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a síndrome do segredo. A princípio, fique com essas estratégias. Tome muito cuidado se uma pessoa chegar até você, agora não falando somente no âmbito da infância e juventude, crianças e adolescentes. Não, estou falando em característica geral. Por quê? Predador é predador, não somente ele sendo um pedófilo ou não. Ele vai atacar, ele vai atrás de suas presas, de suas vítimas. Vítima, independente se é criança ou adolescente, sendo adultos, também é vítima. Também merece o mesmo cuidado. Estou focando um pouco mais na questão de infância e juventude, porque foi um tema que me surgiu. Tá certo?
E eu vejo ser mais delicado esse assunto, eu vejo ser mais complicado de lidar com esse assunto. Então eu quero, dentro das minhas condições, deixar claro alguns pontos nesse sentido. Tá certo? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado. Peço de novo a gentileza de darem o like ali, o joinha no vídeo, para que esse vídeo seja entendido como algo importante e seja apresentado para outras pessoas também. Gostaria também que se inscrevessem no canal para que sempre que tiver conteúdo novo, chegue mais rapidamente até vocês. E que se acharem interessante, esse assunto, apesar de delicado, é importante ser falado, é importante ser conversado, compartilhe então. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter conseguido ser claro, que esse assunto mexe um pouquinho também comigo. Até o próximo vídeo então, tá certo? Mais uma vez, fiquem bem. Até o próximo.